bem-vindo a todos. E bom, caros ouvintes, vamos conferir agora a entrevista completa com Plínio Scambora, este cineasta brasileiro, responsável aí, diretor da série 22, não é mesmo? Então, vejamos agora. Como veio essa paixão por escrever? Bom, essa paixão por escrever, eu nem sei explicar direito de onde ela vem. Desde pequeno, desde muito novo, eu me lembro de escrever história em quadrinho, de escrever histórias, de pensar em histórias, de ler história em quadrinho. Então foi algo que vem desde muito cedo, assim. Eu nunca tive um momento que eu me lembro, olha, comecei ali. Eu sempre me vi escrevendo, inventando histórias, acho que pela paixão de assistir, de ver outras coisas. Então, desde que eu me conheço por gente, eu escrevo alguma coisa, seja uma história, seja desenhar histórias em quadrinhos, seja qualquer coisa desse sentido. Qual foi, além da pandemia, sua maior inspiração para escrever a série 22? 22 foi inspirada em muita coisa, mas basicamente, assim, além da pandemia, óbvio, ela tem uma base de comédia muito forte. E a base de comédia que ela tem vem de muitas comédias negras americanas, né? Tipo, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço, enfim, várias sitcoms, né? Kenan e Kel, e também filmes como, por exemplo, do Chris Tucker, né? Do Chris Rock, Hora do Rush, Money Talks, enfim, vários filmes nessa pegada. Óbvio, Ed Murphy, né, alguns tipo Tira da Pesada e enfim, esse tipo de humor me inspirou muito para escrever 22, né? 22 na minha cabeça é uma série de comédia, apesar de não ser classificada assim, mas eu sempre quis trazer isso e traz uma brasilidade muito grande do Masca e do Fidelis. E também, né, pela arquitetura do centro de São Paulo, que sempre foi uma coisa que eu quis muito mostrar. E estou feliz que atingi um resultado tão legal. Você acha que a visão desta série é uma visão um pouco pessimista? Você acredita que estamos no caos ou na beira do caos? Eu particularmente não acho que a série tem uma visão pessimista. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem o costume de mostrar no nosso cinema, na nossa dramaturgia, um Brasil diferente, com um universo paralelo, com um futuro paralelo. Nos Estados Unidos é muito comum você ver a Califórnia sendo destruída, Nova York sendo destruída, na Ásia você vê Hong Kong sendo destruída, Tóquio sendo destruída, e nem sempre é uma visão pessimista, é só um universo paralelo mesmo. Eu acho que a visão da série e a moral da história da série, ela passa muito por amizade, por companheirismo, por estar com os seus, sabe? Eu acho que é um momento onde a gente poderia olhar melhor para isso, sabe? O quanto é importante de estar junto, o quanto é importante de dar as mãos, sabe? Então, a grande mensagem da série, pelo menos da maneira que eu acho, é essa, de você ter com quem contar, né? De se reconhecer no outro, independentemente de onde você vem e saber exatamente para onde você vai. Eu acho que essa é a mensagem. Eu acredito que o ser humano sempre acha uma saída para as coisas. O ser humano é sempre acusado de estar destruindo o planeta, é sempre acusado de uma série de coisas, muitas coisas com razão, mas o ser humano faz muita coisa boa, muita coisa impressionante, muita coisa que você nem acredita que possa ser feita e o ser humano vai lá e resolve. Então eu acredito muito no poder de solução das pessoas. A gente se acostuma a sempre olhar para o lado negativo das coisas, mas quando você se apega no lado positivo de cada coisa, você entende que a gente andou muito mais para esse lado do que para o outro. Então eu sempre procuro pensar nisso. Desde criança, você sempre quis ser cineasta? Se não, quando o interesse apareceu? Desde criança eu soube que eu ia trabalhar com artes. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando criança era escrever e desenhar. Então eu gostava muito dessas duas coisas, não via como um trabalho ou algo que eu pudesse fazer no futuro, fazia por gostar. Quando eu cheguei nos meus 13, 14 anos, na verdade com 12 anos eu comecei a tocar, então comecei a aprender a tocar. Com 13, 14 anos eu entrei pro teatro, fiquei 4 anos no teatro e saí do teatro porque não estava dando para conciliar música e atuação.
A partir daí eu comecei a trabalhar como músico, né? Tinha uma banda, a gente lançou 3 discos, a gente fez turnês fora do país, e quando a banda acabou, eu já trabalhava com audiovisual, e aí eu caí de cabeça mesmo nessa área que eu amo tanto, né? Principalmente com videoclipe, com gravação de DVD, com música, e nos últimos 3 anos muito mais focado em série, websérie e filme. O brasileiro tem aversão no cinema nacional? Quais motivos que nos levam a consumir séries estrangeiras? Eu não acho que o brasileiro tem uma aversão ao cinema nacional. Existe um preconceito, um conceito formado de que o cinema nacional tem menos qualidade do que o cinema ao redor do mundo. Eu não acho que isso seja real. Na verdade, a gente tem menos investimento, a gente não tem uma indústria de cinema nacional, a gente tem um cinema nacional totalmente dependente de financiamento público. Então isso é realmente um problema, você não cria uma indústria assim, você não tem investidores que queiram apostar no cinema nacional como forma de retorno, de geração de receita. Isso está prestes a mudar agora por conta dos streamings, né? Então a produção de filmes com certeza vai aumentar. Isso é impossível que não aconteça, porque vai ter muito espaço para todo mundo, então o nosso mercado vai estar aquecido aí muito bem pelos próximos anos. Eu acho que a gente consome muito mais séries estrangeiras e filmes estrangeiros pela demanda mesmo. Por exemplo, eu sou fascinado por cinema de ação. Então é muito difícil ter muitos filmes nacionais de ação, porque é muito caro para fazer. A gente não tem tanta verba assim. E a gente tem filmes maravilhosos de ação, né? Para falar rápido, assim, eu posso falar de Tropa de Elite, que é um clássico, né? E Salve Geral, por exemplo, que é um filme que eu adoro também. E são filmes maravilhosos, que nenhum gringo poderia fazer, porque é muito nosso, né? E quando a gente faz alguma coisa que é totalmente nossa, né? Cidade de Deus, por exemplo, ninguém consegue copiar, porque é muito nosso, é uma coisa que só tem aqui. E essa é a dica que eu dou para quem quiser ingressar nesse mundo do cinema, é de tentar colocar a gente mesmo na tela. A gente pode copiar os gringos tecnicamente, porque eles são demais, assim, eu sou muito fã de muitos deles, mas ninguém consegue contar as nossas histórias como nós mesmos, né? E se a gente não se vê na tela, a gente não se identifica, né? Então eu vejo muito isso. Se a gente puder contar as nossas histórias, a gente vai ter um cinema nacional cada vez melhor. Acho que o melhor exemplo de todos esses é O Alto da Compadecida. É um filme maravilhoso, com uma história maravilhosa, que a gente se reconhece, a gente dá muita risada, e que não tem nada equivalente no mundo inteiro. Então é uma coisa totalmente nossa. Eu acho que o cinema nacional deveria ir por esse lado, né? A gente, por diversas vezes, a gente tem... não sei explicar direito, mas a gente tem uma certa tendência a querer copiar muito cinema europeu, por exemplo, ao contar as histórias, e eu não acho que esse seja o caminho. Não é o que eu quero fazer, pelo menos. Qual o papel do cinema, cultural e intelectual, na formação dos brasileiros do futuro? Eu acho que o cinema nacional ele já tem uma preocupação muito grande em deixar uma moral, ou uma formação, ou uma informação para quem está assistindo. A gente tem isso muito enraizado no nosso teatro, no nosso cinema, de sempre contar algo que vai causar uma reflexão. Eu acredito muito no cinema em forma de negócio, em forma de entretenimento e também uma forma cultural. Mas eu acho que tudo tem que ser combinado. Eu não acredito em algo que seja só cultural, porque isso não se sustenta. Então eu acredito muito que pra gente seria muito importante criar uma indústria e entender que muitos filmes vão ser 100% entretenimento. A gente tem que se acostumar com isso. Nem sempre você quer assistir algo que te faça pensar completamente. Tem dias que você só quer sentar e dar risada. E é óbvio que a maioria das pessoas querem ver algo inteligente, algo que te cause algo que te traga para fora dessa emoção, que te traga motivos para pensar. Mas isso não precisa ser 100% dos filmes. Eu acho que nós temos que criar uma indústria que seja ampla e que tenha todo tipo de filme. E que aí sim você vai conseguir fazer com que haja uma cultura brasileira no cinema e também que você consiga passar para essas pessoas que existe a diferença entre entretenimento e ficção e enfim, uma série de coisas, né? Existe uma diferença entre
o que você vai ver no cinema e a vida real, né? Então, acho que com tudo isso a gente consegue formar melhores cidadãos, né? Mas eu não acho de nenhuma maneira que o cinema tem uma responsabilidade em cima dessa formação, né? Isso é muito mais educacional. Eu não gostaria que os meus filmes, por exemplo, tivessem uma cobrança de ser intelectuais, ou que tivesse uma formação, ou que... Enfim, eu não quero ter esse tipo de expectativa. Eu quero que as pessoas que assistam o que eu faço se divirtam. Essa é a primeira coisa. A segunda, se eu conseguir fazer com que essas pessoas pensem no assunto e que elas reflitam e que de repente com aquilo ela faça alguma coisa, ótimo. Mas a primeira coisa que eu quero é que as pessoas se divirtam. Qual recado você deixa aos alunos das escolas públicas? O recado que eu posso deixar para quem estuda em escola pública, como eu estudei a minha vida inteira, é que nada é impossível, de verdade. Pode parecer que é, mas não é. Se você tem o sonho, se você tem a vontade de ser um cineasta, de trabalhar na produção, de fazer qualquer coisa, de ser ator, de estar na frente das câmeras, você pode, você consegue. Por muitos anos na nossa vida, inclusive na nossa casa, a gente é acostumado a colocar nossas expectativas lá embaixo, para que a gente não se frustre. E isso não é culpa de ninguém. A vida é assim. Os nossos pais não querem que a gente se frustre, que a gente caia, né? E eu sempre tive esse, entre aspas, problema de sonhar muito alto, de querer muitas coisas, de querer cada vez mais. E com o tempo passando, eu fui entendendo que isso não era um problema. Na verdade, isso era uma solução, isso me libertava. Então, o que eu quero deixar de recado é que não interessa o quanto, não interessa o que você quer. O que interessa é o quanto você quer. Se você quiser realmente, você vai conseguir. E como, não importa. O importante é você querer de verdade. Não pode ser algo, sem propósito. Tem que ser algo que você queira realmente. E aí você vai conseguir. Por muitos anos a gente foi acostumado a ouvir que nós da escola pública não vamos ter as mesmas oportunidades do que a galera de escola particular, a galera que tem grana. Isso na grande maioria das vezes é verdade. Estatisticamente a gente sabe que é verdade, mas isso depende muito do que a gente quer e da força de vontade que a gente tem. E a gente só pode contar com isso, né? Nossa força de vontade, nossa garra, nossa vontade de fazer as coisas. E assim, uma outra dica que eu dou para vocês é: sejam cara de pau, batam em todas as portas. As portas sempre vão estar fechadas pra gente, mas a gente vai ter que bater em todas. Se a gente bater em todas as portas, é capaz que uma se abra. Se não abrir uma porta, vai abrir uma janela. E assim, uma outra coisa muito legal que eu posso deixar claro é que as minhas portas, as portas da Peer, que é a minha produtora, vão estar sempre abertas para vocês, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dica, qualquer coisa, meu Instagram tá lá aberto e meu e-mail, tudo que vocês precisarem, tá? Muito obrigado pela entrevista. Para finalizar, eu queria muito agradecer todo mundo aí da Escola Estadual Januário Silvio Pesotti, né, aí de Rio Claro. Agradecer a Júlia, do 9B, do 9B, né, que me mandou pergunta, a Alice, do 9B, ao Cauã, do 9C, ao Pedro Leonardo, do 9C, ao Guinter, do 9C, ao Pedro, do 9C, e a Júlia também, do 9C. Queria muito agradecer vocês. Poxa, foi muito legal responder essas perguntas. Posso dizer que é a entrevista mais legal que eu dei na minha vida, né? Porque eu me reconheço muito em vocês. Eu estudei na escola pública. Poxa, eu estou muito feliz de poder dar essa entrevista para vocês. E dizer o seguinte, até estava combinando com o Antônio, se os pais de vocês autorizarem, ou se o pessoal da escola autorizar, o meu set está aberto para vocês. Se vocês quiserem aparecer um dia para entender como funciona, para ver esse mundo de perto, vai ser um prazer, tá bom? Um grande beijo aí para todo mundo e é isso. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho.
caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra.